Olá, pessoal, bom dia a todos. Oi, Bom Pro. dia, Pro. Bem, vamos começar a nossa Bom aula dia. com bastante ânimo, porque a sexta-feira está chegando, né? Então, terminando de falar, essa série é muito boa, muito. Quem não assistiu, pode assistir, que vale a pena. Oi, Letícia, você está sem áudio hoje? Vai ficar quietinha aí, Lê. Não vai poder falar. Que Da série, Pro. triste. Hã? Qual que é o nome da série? É Prison Break. Prison Break. Isso. Pessoal, vamos lá. Vamos começar. O que eu quero comentar com vocês? Nós estamos começando hoje o grupo 3. Nós vamos falar agora um pouquinho de química, certo? Nós vamos falar da química, nós vamos começar a conhecer alguns conceitos químicos, mas antes de falar de química com vocês, eu queria explicar um pouquinho o que é a ciência. Porque eu percebo que há uma confusão, né? Quando a gente fala das ciências da natureza, das ciências químicas e da ciência física, da parte da física. Mas o que a física estuda? O que a química estuda? O que a biologia estuda? Então, assim, vocês geralmente têm mais contato, ou tiveram até agora mais contato com a ciência da natureza, né? Que é a biologia, que é o estudo da vida. Então, quando eu falo de ciência da natureza, eu estou falando do estudo do nosso planeta, do estudo da fauna, do estudo da flora, do estudo dos fatores abióticos, dos fatores ambientais que está presente no nosso planeta e o estudo do universo. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, gente, o solo, o intemperismo, ele forma os minerais, quando eu falo assim, os seres que vivem ali, eles vão provocando essa destruição das rochas, dando origem ao solo. Eu estou falando de características biológicas, que houve a presença dos seres vivos para que tudo isso acontecesse. Quando eu falo, gente, a fotossíntese, os seres vivos precisam, só que a fotossíntese já é um processo químico. Por quê? Porque ela capta a luz solar. Mirela Pro já fala com você, só um minutinho. Capta a luz solar e realiza uma reação química com o gás carbônico que nós eliminamos. Então, o que é a química, pessoal? A química é toda reação, a mistura de substâncias que podem acontecer. Então, assim, tudo é química. Vamos dizer que antes dessa aula, vocês tomaram café. Aí vocês comeram lá um pãozinho, ou comeram uma fruta, ou tomaram um iogurte, ou vocês tomaram um leite, seja o que for. Neste momento, o seu corpo está liberando enzimas, está liberando alguns sucos gástricos para quebrar este alimento em pedacinhos bem pequenininhos que as nossas células conseguem absorver. Então, este processo que está acontecendo neste momento no seu organismo é uma reação química. Pro, só isso? Lógico que não. Para eu mudar a cor do meu cabelo, eu realizei um processo químico, onde houve a retirada da cor, como se fosse uma decapagem, até chegar à tonalidade que eu quis. A mesma coisa, a química, ela acontece quando você pega o seu copo de leite e faz a mistura com achocolatado. A partir do momento que você misturou o chocolate no leite, você realizou ali uma reação química. Porque se você tomar um leite sem chocolate, você vai ver que ele tem um gosto. Se você tomar um leite com achocolatado, você vai perceber outro gosto. Então, gente, a reação química, ela está presente em quase tudo que nós realizamos, certo? Por que nós precisamos tomar água? Porque a água que permite a filtração do nosso sangue. A água é o nosso solvente universal. E nós temos 70% de água do corpo para que todo o funcionamento, quando a Pro fala assim para vocês, pessoal, o metabolismo, todo o funcionamento, todas as reações químicas possam acontecer no nosso corpo. É por isso que a gente também precisa da água. Quando a sua mãe, ou a sua avó, ou a sua tia, ou o seu responsável, ele faz um bolo, ele pega lá, ovo, farinha, chocolate, açúcar, mexe, coloca o fermento e coloca no forno.
É uma reação química. Ele vai crescer, ele vai mudar de cor e ele vai formar o bolo gostoso que você vai tomar no seu café da tarde. Então, pessoal, vocês repararam que a química ela também está presente na nossa vida? Ah, Pro, mas eu vejo a química no laboratório, quando eles misturam todas aquelas substâncias e sobe fumaça e mistura cor. É assim que vocês veem a química, né? É assim, né? Eu lembro que quando eu falo assim, ó, para os alunos, eu comento assim, gente, nós vamos ao laboratório. Pro, a gente vai ver alguma explosão? Nós vamos ver algumas mudanças de cor? Vocês já relacionam a química ao laboratório. Não é verdade? E, na verdade, nós vamos lá conhecer, às vezes, nem sempre essa parte. Tem a parte física, que pode ser feita no laboratório, com a parte biológica, a parte química. Então, a química, ela tem, sim, essas misturas, né? Como vocês observam as misturas, os alquimistas, que foram os primeiros químicos que misturavam tudo e mexiam naquele caldeirão. Então, eles foram os primeiros químicos, os alquimistas, e depois eles se tornaram como se fosse o farmacêutico daquela aldeia, daquele lugar, daquela região. Então, a química, ela começou assim. E a física? E a física? O que é física? Pessoal, a física é quando você estuda o movimento dos corpos. Então, por exemplo, pessoal, quando você corre, quando você executa um movimento, a distância que você correu. Ó, gente, tem um áudiozinho aí ligado, por favor. A distância que você correu, o tempo que você gastou para percorrer aquela distância, a capacidade de você deslocar um objeto, a energia, tudo isso está relacionado à física. Então, por exemplo, quando eu pego uma pilha, está cheia de substância química ali, e eu coloco essa pilha num carrinho, e esse carrinho sai andando, eu estou analisando o processo físico dele, o deslocamento. Pô, mas ele usou energia química. Você tem razão. A química está presente no carrinho, o movimento dele está presente na parte física. Certo, gente? Tudo bem? Vocês querem fazer alguma pergunta entre as diferenças das ciências? Ô, Bruno, não tem ninguém com o microfone aberto e esse som de passarinho tá saindo não sei de onde. Ah, não, mas o passarinho é o meu. Ah, tá, porque se for pra quem tá... Achou legal, Melissa? Que bom. Ô, Mirella, eu nunca assisti, não. Muito bom pra eu assistir. Ah, é? Perdido em Marte? Fala Então de vai química assistir. também. Tipo, Ah, é? Então eu vou assistir. Depois eu falo pra você o que eu achei. Perdido o em homem Marte. planta batata em Marte. Ah, é? Eu vou assistir. Passou Depois a ontem gente na fala. sessão da tarde, na sessão da tarde não, a sessão da noite, ele planta batata em Marte, legal. Ah, é? Tá bom. Ficção científica, né? Tá bom, pessoal. Pro vai assistir, sim. Bom, gente, Perdido então em vamos Marte. lá. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Pro vai espelhar aqui qual é a parte que nós estamos entrando, calma que não é aqui ainda, do nosso livro. Então nós estamos entrando no grupo 3, no capítulo 6. Olha lá o que eu comentei com vocês, ó. Vocês gostam de misturas, de análise, essa parte aqui, gente, de analisar vegetais, animais, eu gosto muito de realizar no laboratório, eu acho bem legal. Isso aqui acontece mais no 7º ano. Quem sabe nós quem sabe não, vamos estar presencial, né, todos, e nós vamos fazer isso. Então, nós estamos entrando aqui nos elementos e substâncias químicas. Porém, eu preparei para vocês uma apresentação. Nessa apresentação, eu vou mostrar para vocês exemplos, imagens e exemplos que vão facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, observa aqui, nós vamos falar um pouquinho de ciência e tecnologia, e para falar de ciência, de química, nós temos que conhecer alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que nós vamos falar é de matéria. Vamos relembrar os níveis de organização dos seres vivos. Vocês lembram que, quando eu comentou com vocês assim, que tudo começa de um átomo, e que o agrupamento de átomos forma molécula, e que o agrupamento de moléculas forma as organelas, e que o agrupamento de organelas forma célula, a partir do momento que tem célula, tem o quê? Vida. Vida, muito bem. Então, eu falei para vocês assim, pessoal, o átomo, ele pode formar tanto matéria viva quanto matéria não viva.
A partir do momento que tem célula, já tem vida. Só que o átomo também forma estruturas não vivas. É isso que nós vamos ver hoje. Então, o agrupamento de átomos formou a molécula. O agrupamento de moléculas formou a matéria. Então, a matéria, ela não tem vida. Todas as vezes que nós utilizarmos o termo matéria, eu quero dizer para vocês que é algo inanimado, algo que não tem vida. Isso, Melissa, isso mesmo. Então, olha lá, ó, matéria, pessoal, é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, olha lá, eu pego aqui a minha garrafinha, ó, a minha garrafinha. Ela é uma matéria, porque ela tem massa e ela está ocupando um lugar no espaço, ela está ocupando um lugar na minha mesa, certo? Então, matéria é tudo que tem massa. Eu posso dizer que a minha garrafinha, ela é uma matéria. Eu posso dizer que a minha régua é uma matéria. Eu posso dizer que a minha caneta é uma matéria. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Aí você fala assim, Pro, mas e o ar? O ar é matéria? O que vocês acham? Acho que sim. Ele Sim. ocupa um lugar no espaço, só que, A única na minha coisa que não opinião, é matéria, Pro, ele é não o é uma vácuo. matéria. Para mim, ele não é uma matéria, professora. Tá, então Por vamos quê? pensar assim, Pedro, ó, o ar, ele ocupa um lugar no espaço. Por quê? Porque o Mas ar, ele tem massa? ele expande, certo? Ele expande, mas ele ocupa um lugar no espaço e ele tem massa. Sabe quando Qual é a você massa dele? percebe? Sabe quando você percebe que o ar tem massa? Quando você está andando de carro e você coloca a mão assim para fora. Você sente a sua mão ir para trás? Sim ou não? Sim. Sim. E o furacão? Só se eu estiver na estrada. Ô, professora, Isso. agora uma pergunta para você. Ah, O pensamento é É Tô matéria? voando, não o consigo pensamento o quê? Fala de novo. Não, porque assim, você falou que o ar é massa, né? Então, o pensamento, ele é massa? Pensamento, se o provavelmente pensamento é numa Meu Deus, né, paisagem, Luana? Peraí, só para eu falando, um por vez, senão aí vira uma bagunça, só um minuto. Esses bagulho de pensamento. Por que o pensamento não é massa? Porque é energia elétrica. Nós temos impulsos elétricos. Nesse momento que vocês estão prestando atenção na conversa, na nossa aula, as suas sinapses, elas estão acontecendo. Se vocês observarem as sinapses, são impulsos elétricos. Energia não tem massa. Energia não é matéria. entendi. Agora, olha só. O ar, ele tem massa. E ele ocupa lugar no espaço. Você percebe isso em furacão. Você percebe isso quando você sai numa ventania. É que como os átomos do ar, eles estão muito separados, nós não ficamos sentindo o tempo todo os cabelos voaçando quando a gente está aqui. Mas como que a pipa sobe? Porque tem massa e ocupa lugar no espaço. Existe uma experiência simples que você coloca, por exemplo, eu quero fazer algumas experiências com vocês, mas quando você coloca na piscina, você entra com um balde na cabeça e mergulha. Vai entrar água lá dentro do balde? Vai. Não. Quando você estiver numa piscina, lembre-se de mim, pega um balde, coloca o balde retinho na cabeça e mergulha. Retinho. Você vai perceber que não entra água lá, porque tem ar lá dentro. Aí você faz assim, ó, dá uma viradinha. O que vai acontecer? O ar vai sair e a água vai entrar. Então, se você mergulhar com um balde na cabeça, eu te garanto, tem que estar reto, que não entra água, porque o ar está ali. E o ar, ele tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Uma coisa legal disso daí é que tem um filme de Piratas do Caribe que eles colocam um bote na cabeça e vão mergulhando dentro da água e a água não entra. Tem mesmo, essa parte aí. Então, você viu, tem mesmo. Pro, Apesar... eu Só tô um com uma minutinho. dúvida. Só um minutinho. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar com a mãozinha, porque senão começa a interromper mesmo. Deixa eu só falar uma coisa. Pedro, a Pro não pode voltar em fenômenos, mas eu posso te falar. Não tem furacão aqui no nosso Brasil, porque não tem esse choque de massa de ar brusco como tem em outros
países, como nós estamos num clima tropical, mesmo as mudanças bruscas de temperatura não chegam nem aos pés de formar aí esse tornado. Mas já teve alguns tornados, ciclones em pequena escala aqui no Brasil, sim. Tá bom? Mas não vamos entrar nesse assunto, senão a gente acaba fugindo do foco. Ramon, pode falar. Então, eu tenho uma dúvida. Se a gente fizer isso que você falou, e a gente abaixar o balde pra dentro d'água, só que a gente tá assim, vai entrar água ainda? Ramon, assim como? Deixa eu te ver. Vai, faz de novo. Ah, tá na cabeça. Aí, aí você desce tudo, né? E bota ele no chão. Ele ainda vai estar vazio ou vai estar cheio? Não, se você descer e agachar com ele vai estar vazio, porque ele está cheio de ar. Vazio. Você pode sentar no fundo da piscina, que não vai entrar água. Aí, se você fizer isso aqui, Ramon, fez isso aqui, ó, entrou água. Você não pode tombar para os lados, certo? Então, você pode mergulhar e não entra água. Por quê? Porque tem ar. Mas não dá pra você sobreviver aí por um tempo muito grande? Não, é só uma experiência. É, por causa que, por exemplo, todo o ar, depois de um tempo, vai ser trocado por ar e carbono que você ejeta. Isso você não consegue filtrar o carbono. Não tá trocando, né, Pedro? Então- Isso mesmo. Isso mesmo. Então você vai morrer. No balde. Vai entrar água no jeito. Isso mesmo. Agora, deixa eu falar algo. A energia não é matéria, porque a energia não tem massa, certo? Ela não tem massa, então ela é atraída pelos nossos corpos porque nós temos a energia estática e nós atraímos energia. Corpos que conduzem energia, eles atraem outros corpos. Então, a energia não tem massa, energia não é matéria, certo? Então, eu coloquei alguns exemplos de matéria aí para vocês verem. Ó, coloquei rochas, coloquei água, tudo isso é matéria. Por quê? Porque ela tem massa, eu consigo sentir e ela ocupa um lugar no espaço. Tudo bem até aqui, pessoal? Agora, então essa Eu definição... tava copiando. Não copia, não. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês, ó. Tem tudo no livro. Tudo. Só grifar, a prova é grifar, vocês vão grifar. Tem toda a definição de matéria, corpo, objeto, volume, tudo no livro. Tá bom? E quando vocês fizerem alguns exercícios, vocês vão repetir tudo isso. Então, não precisa copiar. Porque senão a Pro não pode ficar esperando, senão a nossa aula vai atrasar muito. Ok? Eu sei, já tô terminando. Pronto, Então, olha foi. lá. Ó. Então, você dá print na tela e fica mais Já fácil. terminei, já. Ok. Então, olha lá. Corpo. Corpo, pessoal, é uma porção limitada de matéria. Quando a Pro fala assim, limitada, eu quero dizer a vocês que ele tem um início e ele tem um fim. Corpo é uma matéria que eu consigo ver o seu início e eu consigo ver o seu fim. Vou usar a minha Então, o garrafinha de nosso novo. corpo é uma matéria que tem um limite? Isso, ele é limitado. Então, olha lá, eu tenho a minha garrafinha, prestem atenção, que é uma matéria, porque ela ocupa lugar no espaço e tem massa, mas ela também é um corpo, porque ela tem uma porção de matéria que eu vejo o seu início e eu vejo o seu final. Então, corpo. Então, eu posso dizer que a sua garrafinha é tanto matéria quanto corpo? Sim, porque eu vejo o início e eu vejo o final dela. Então, olha lá, ó, coloquei o mesmo exemplo aqui do ferro, da rocha, né? Eu achava que era rocha. Olha lá, o ferro e a barra de alumínio. Eu consigo ver o início e eu consigo ver o fim. Então, eu posso dizer que o corpo é tudo que tem uma porção limitada de matéria. Pessoal, o universo é corpo? Não, Por quê? porque ele não tem uma porção limitada de matéria. Ele é Ele infinito. está sempre em expansão. Isso. Agora, olha que interessante. Vamos dizer que nós estamos lá numa praia bem gostosa, aquela areia linda, aquele mar maravilhoso, e você está sentado na areia. Você está vendo o início do mar. Eu posso dizer que o mar, naquele seu ponto de referência, que é a da areia, ele é um corpo? Não, você Por nunca quê? vê o fim dele. Porque você não vê o nunca fim vê o dele. fim. Isso. Aí você ficou ali na areia e o seu pai foi dar uma volta de helicóptero. E ele está sobrevoando ali, ó. E ele está vendo todo o entorno daquele mar. Ele, no ponto de referência dele, o mar é um corpo? Ainda não, porque ele ainda não vê todo o mar. Não entendi. Ainda não, porque ele ainda não vê todo o mar. Então vamos falar de uma ilha. Ele está sobrevoando Fernando de Noronha. Quando ele está sobrevoando, ele vê direitinho a demarcação da ilha.
pode dizer que aquela ilha é um corpo? Sim. Sim. Por isso, gente, que na física e na química depende do seu ponto de referência. Aí o seu pai vai falar assim, eu sobrevoei, eu vi toda a ilha, e você da areia, você não viu. Então, da areia, o mar não é um corpo. Lá de cima, o mar é um corpo. Então, depende até do ponto de referência. Deu para vocês entenderem? Meio confuso, mas sim. Na verdade, é confuso, mas é só você pensar assim, você pode acreditar no que você vê. Na química e na física, você pode acreditar no que você está vendo. O que você está vendo é a resposta correta. Eu estou olhando o mar, eu não vejo o final, não é corpo. Eu estou vendo todo o mar, ele é um corpo. Deu para entender? Sim, agora Sim. Ok. Agora, então, nós já sabemos o que é matéria, nós já sabemos o que é o corpo. Agora, nós vamos ver o que é um objeto. Pessoal, olha lá. Um objeto... eu queria fazer um comentário com vocês. Olha que interessante, pessoal. É um comentário mórbido, mas só para elucidar aí a minha explicação. Ó, vocês já repararam que quando uma pessoa falece e que vai ter o velório dela, ninguém fala assim, ó, por exemplo, vamos dizer que a Joana faleceu, né? Aí, você não vai dizer assim, ó, a Joana já chegou no cemitério. Geralmente a pessoa fala como? O corpo, muito bem, o corpo já chegou. Porque o corpo é uma porção limitada de matéria e não tem vida. Então, geralmente, o corpo já chegou, o corpo já está chegando. Tudo que se usa termo matéria e tudo que se usa termo corpo é porque não tem vida. Eu já ouvi pessoas falando assim, mas é só matéria que tem lá, a alma já foi embora. Por quê? Porque a matéria é a quantidade de massa que está ocupando um lugar no espaço, mas não tem vida. E é assim que acontece. Corpo e matéria e não tem vida, certo? Agora, objeto, pessoal, objeto. Quando nós falamos de objeto, nós estamos falando de um corpo que foi fabricado pelo homem. Ele foi fabricado pelo homem para utilizar, para ter uma utilização, certo? Então, por exemplo, o corpo... Eu pego uma tora de madeira. Dessa madeira, eu faço o quê? Ela é matéria. Eu faço o lixo, eu deixo ela bem bonitinha, estou preparando, estou vendo o seu início e o seu fim, e fiz uma mesa. Então, essa mesa, ela é uma matéria, mas ela serve de objeto para mim. Por quê? Porque eu tenho a matéria, eu tenho o corpo e eu fiz um objeto. Mas então quer dizer que a tora de madeira não é uma matéria? Tudo é matéria, pessoal. A tora de madeira é uma matéria, ela também pode ser um corpo, mas ela só vai poder ser um objeto se ela foi feita para utilização humana. Então, eu peguei, por exemplo, olha lá. Mas e aquela estátua que tá ali? A estátua ela não vai ser usada para outra, ela vai ficar decorando. Decoração continua sendo usada. Mas não é útil. Não é uma coisa que vai te ajudar a sobreviver. Não é útil para você. Para mim, ela enfeita a minha casa. Não é para sobreviver, não é isso? Não é utilidade de sobrevivência. É utilidade de você acha útil. Não porque, é tipo assim, uma mesa não vai ajudar você a viver, então não é sobreviver. Isso, não é isso. É útil para mim, certo? Não é porque, por exemplo, esse arquinho da minha filha, ó que bonitinho. Ele não é útil, ela não precisa dele para sobreviver, mas ele foi feito. Ele foi feito de quê? Ele foi feito, eu acho que isso daqui deve ser um alumínio, e aí formou um objeto elaborado pelo homem que dá um sentido. Então, ele é um objeto. Pronto, mas ele não é um corpo? Lógico que ele é um corpo. Ele tem início e ele tem fim. Mas ele não é matéria? Lógico que ele é matéria. Ele tem massa e ocupa um lugar no espaço. Mas ele é o que mais? Um objeto, porque ele foi feito para a utilização do ser humano. Certo? Deu para entender? Ele é útil, ele não como eu falo, ele não é importante para a minha sobrevivência, ele é útil. Deu para entender? Então, olha lá. Eu peguei, por exemplo, algumas pepitas de ouro, matéria. Dessas pepitas de ouro, eu formei uma barrona de ouro para vender, ó, matéria, corpo, porque eu vejo o início e vejo o fim. E aí saiu a minha aliança, objeto. Desculpa, gente. Tudo bem? A mesma coisa, ó, eu cortei a rocha, matéria, retirei um pedaço de granito e fiz uma estátua, objeto. Então, o objeto é um corpo
que possui massa e é utilizado para o homem. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui? Sim. Eu só tenho uma dúvida. Pode falar. Mas e o ar, e o oxigênio, o ar e o oxigênio? Ele é o que seria um corpo ou um objeto feito dele? Não Que tem. é? Como assim? Fala de novo. O ar, o oxigênio. E ele? Qual seria o corpo ou objeto dele? Não tem. Você já viu algum objeto feito de oxigênio? Não. Como fazer uma mesa de oxigênio Não tem. 100% A única real? coisa que tem é você usa por exemplo, você usa um balão de oxigênio. O que é o objeto? Balão. Não oxigênio. O oxigênio é um gás presente na atmosfera. Não tem como fazer um objeto de oxigênio. Certo? Tudo bem? Gente, olha lá. Melissa, tem mesmo. Tem muitos fenômenos no Japão, isso mesmo. Bom, gente, vamos lá. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que tem no livro de vocês, tá? Então, olha lá. Propriedades da matéria. Então, o que é matéria? Aqui está falando, todos os objetos ao nosso redor são formados por matéria. Então, matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ele está falando o seguinte, que a matéria-prima, ela é extraída da natureza. Na química, nós não usamos o termo matéria-prima. Por mais que o toco de árvore seja uma matéria-prima para fabricar objetos, mas nós usamos o termo matéria. Então, matéria é tudo que pode ser encontrado no nosso planeta, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Pode, Letícia, pode sim. Tudo que tem massa. Gente, vocês já estão com esse grupo, né? Sim, a gente só tem 1, 2 e 3. Então vocês podem grifar. Pode Só tem um grifar. problema, Pro. A segunda parte que você grafou, que você grifou, foi errado, que tá volume, densidade, a massa. Eu acho que você precisa também incluir todo tipo de matéria que tá em cima para fazer sentido, ter contexto. Ah, mas espera um pouquinho, deixa a Pro chegar lá. Deixa eu terminar aqui, obrigada, Pedro. Mas é porque eu não queria grifar aqui, eu queria grifar a partir de amassa. Eu já ia falar para vocês, ó, esse pedaço não. É a partir da amassa, tá? Então, olha lá, pessoal. Então, tudo bem, vocês viram que tem a definição de matéria no livro de vocês. E agora nós vamos entender o que é massa. Pessoal, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Por exemplo, se eu perguntasse assim para o Pedro Maestro, Pedro, quanto você tem de massa corporal? A professora faz tanto tempo que eu não vejo uma balança que eu não sei, mas da última vez que eu olhei deu 37 quilos. 37, olha como o Pedro me respondeu, 37 quilos. Ele já usou a unidade de medida da massa. Por quê? Porque nós estamos habituados a utilizar a unidade de medida. Para que serve a unidade de medida? Ela serve para classificar e padronizar uma medida. Não tem como eu falar assim, ó, eu tenho de massa 37. O quê? 37 o quê? Tem que ter uma definição. Então, quando nós falamos de massa, nós estamos falando de massa em gramas, massa em quilogramas, massa em toneladas. Seria completo o Pedro falar, eu tenho 37 quilogramas de massa. Nós utilizamos um termo errado, quando nós falamos assim, ó, eu peso tanto. Porque o peso não é isso. Vocês podem reparar que o professor de vocês de educação física, ele não fala assim, vamos pesar para ver quanto vocês têm de peso. Ele não fala. Ele fala, vamos analisar quanto vocês têm de massa corpórea. Vamos medir o índice de massa corpórea, o IMC de cada um de vocês. Então, o professor, ele usa o termo correto. Vocês, na verdade, quando vocês sobem uma balança, vocês estão medindo a massa corpórea, que é a quantidade de matéria que esse corpo possui. Quando eu vou ao mercado e falo assim, olha, por favor, me dê 300 gramas de presunto. Eu falei quanto eu quero de massa daquele material, daquela matéria. Eu quero 300 gramas de presunto. Você me vê 2 quilogramas de carne? A gente fala 2 quilos, a gente abrevia. Mas o correto é, você me vê 2 quilogramas de carne moída?
Então, eu já falei o que eu quero e já falei a unidade de medida. Então, a massa, pessoal, ela só pode ser medida com uma balança, certo? É a quantidade de matéria que aquele corpo possui. É como se eu falasse assim, eu acho que esse celular ele deve pesar uns 200 gramas. Eu acho que essa caneta ela deve pesar, sei lá, uns 5 gramas. Então, vocês perceberam que eu estou falando de massa, que é a quantidade de matéria que esse corpo possui. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Se vocês forem fuçar lá, procurar na despensa de vocês, vocês vão ver que a farinha de trigo tem a quantidade de massa. Seus pais, seus familiares compraram 5 quilogramas, compraram um saco maior com 10 quilogramas, ou compraram aqueles saquinhos mínimos de 1 quilograma. Então, tudo tem medida. Né? Nós precisamos da medida para viver, para fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer um bolo e jogando de qualquer jeito. Às vezes fala de xícaras, né? Mas às vezes assim, coloque 200 gramas de queijo na sua torta. Então, tudo precisa de medida de massa. Então, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Ok, Luana? Então, a Melissa perguntou, na piscina a nossa massa aumenta? A nossa massa nunca aumenta. O que acontece na piscina, dependendo de como você pula, porque se sou eu afundo que nem um machado sem cabo, porque eu não sei nadar. Então, eu tenho a força que me puxa, a força da gravidade. Mas se você souber boiar, existe a força do empuxo, que te leva para cima. Então, isso depende muito, mas a massa não varia. É a sua sensação na água que varia, apenas. Se você fizer um exercício dentro da água e fora dela, por causa como na água não tem atrito, você não sente como você sente fora, certo? Tudo bem? Pessoal, então vocês entenderam o que é a massa. Agora, por que nós não devemos utilizar o termo assim, eu peso 60 quilogramas, eu peso 37 quilogramas? Porque o peso, pessoal, tem uma lida aqui, o peso está relacionado com a força da gravidade. A massa, ela nunca vai variar, como eu acabei de responder para a Melissa. O peso, ele varia de acordo com a gravidade. Então, por exemplo, o Pedro não me falou que ele tem 37 quilogramas de massa? Aí eu pego os 37 quilogramas de massa do Pedro, multiplico pela gravidade do planeta, que é aproximadamente 10, e ele tem de peso 370 newtons, que é a unidade de medida, porque quem descobriu o peso, a força-peso, foi Isaac Newton. E aí utiliza-se o N, que é o Newton. Então, vocês podem perceber o seguinte, eu não posso falar de peso. Se alguém me perguntar, Pro, quanto você pesa? Eu falo 600 newtons. Que isso, Pro? É que eu tenho 60 quilogramas de massa. Como você me perguntou quanto eu peso, eu multipliquei pela gravidade do planeta em que eu estou e eu tenho 600 newtons de peso. Vocês perceberam que é totalmente errado utilizar o termo peso? Porque o peso, ele muda. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo aqui, Quando a gente colonizar outros planetas, vai ser bem errado falar peso. Assim, nossa, então, era isso que eu ia falar agora. Era isso que eu ia falar. Imagine o seguinte, Pedro Augusto, quanto você tem de massa corporal? Em newtons ou em quilogramas? Não, é massa, quilogramas. Quanto você tem de massa? 26. 26 quilogramas de massa. Então, quanto você tem de peso? Bem, já que eu estou na Terra, 260 newtons, certo, Pedro? Agora, pensa o seguinte, o Pedro foi lá para a Lua. Aí ele pegou os 27 quilogramas de massa, multiplicou por aproximadamente 2, que é a gravidade da Lua, e ele ficou com 54 newtons. 52. 17, não é 27 quilos? Não, é 26. 26, tá, 52. Então, pensa o seguinte, o peso, ele varia de acordo com a gravidade. Eu tenho 600 newtons aqui na Terra. Lá na Lua, eu vou ter 120 newtons. Então, nós não podemos usar esse termo peso, porque a massa, se eu for para Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Lua, eu vou continuar com 60 quilogramas de massa. Posso sair da minha galáxia, eu vou continuar com a minha massa corporal. Porém, o peso, ele varia de acordo com a gravidade.
Agora pensem o seguinte, pessoal, o que é essa força-peso? Essa força-peso é a força que nos puxa para o centro da Terra. É a força-peso, a força que me mantém presa ao chão. Aí, a minha força-peso é de 600 newtons. Eu tenho uma força muito grande que me puxa para o centro da Terra, certo? O Pedro, ele tem 260 newtons prendendo ele ao chão, de acordo com a sua massa corpórea. Agora, quando eu vou lá para a Lua, que eu tenho só 120 newtons me prendendo ao chão, eu estou flutuando. A gravidade é muito baixa. E essa gravidade não me dá a capacidade de me prender ao chão. Eu flutuo. Certo? Então, por que a gravidade é baixa? Sabe qual é a solução para isso, Pro? Hã? Sabe qual é a solução para isso? Hã? A gente teria que fazer que nem eu não sei explicar, mas é tipo uma bota antigravidade que funciona de verdade. Que seria uma bota com uma massa muito alta para que ela adicione a nossa massa atual, porque ela vai estar colada nos nossos pés, dependendo do que for, e vai igualar a quantidade necessária de newtons. Ah, sim, mas você está falando de artifícios, né? Nós estamos falando da parte natural. A parte natural não tem como. E se fosse tão fácil assim, Pedro, os astronautas não flutuariam. A maioria dos astronautas, quando eles estão nesses lugares, eles ficam o tempo todo flutuando, certo? Mas eu entendi seu ponto de vista. Mirela, que bom que você ligou a câmera, fica tranquila. Agora, olha aqui. Não, Pedro, os pássaros conseguem voar por causa da sua massa corporal e não por causa do peso, porque o peso puxa para o centro da Terra. Como a massa de uma ave é muito baixa, porque o ano que vem vocês vão aprender o que tem no corpinho de uma ave que faz com que ela seja bem leve. Quem já pegou uma ave que voa, você pode ver que ela não pesa, ela tem de massa corpórea pouquíssimo, né? Ela é muito levinha. Parece uma pena. Isso, porque ela tem ossos ocos, ela tem várias características que fazem com que ela fique bem leve, a massa corpórea é baixa para ela conseguir voar. Então, assim, pessoal, olha lá, a Pro já explicou o que é massa, já expliquei para vocês o que é força-peso. Então, assim, se eu perguntasse a massa, ela varia, a massa do seu corpo, ela varia de acordo com a gravidade? Varia? A massa? Ah, não, a massa não. A massa você vai ter 37, você, Pedro, vai ter 37 quilogramas na Lua, em Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, em qualquer lugar. Agora, a força-peso varia de acordo com a gravidade. Certinho? Tranquilo? Entendi. Pessoal, agora olha aqui, gente. Vamos falar do volume. Volume, o que é volume? É o espaço que a matéria ocupa. Então, por exemplo, o volume ele também tem uma unidade de volume, de medida. Eu posso usar o termo centímetros cúbicos, eu posso usar o termo litro, eu posso usar o termo mililitros. Por quê? Porque é o volume que ele está ocupando. Eu posso dizer assim, eu acho, gente, que essa garrafinha ela ocupa o volume de 750 ml de água. Eu acho que é de 750 ml. Eu estou te falando quanto a água ocupa, o espaço que ela está ocupando. Eu posso pegar, por exemplo, esta régua e medir essa caneta. Então, eu falo assim, pessoal, o volume que essa caneta ocupa na minha mesa é de 14,5 centímetros. Eu estou falando o volume, o espaço que esse corpo ocupa. Quando eu estou, por exemplo, numa fazenda, eu posso falar assim, nossa, eu tenho 10 mil hectares de terra. Eu estou falando quanto de terra eu tenho ali. O volume, aquele espaço que eu tenho. Então, o volume, gente, é o espaço que aquela matéria ocupa. Você pode perceber, por exemplo, quando vamos voltar para o nosso leite com Toddy. Vamos dizer que você pega lá o seu leite, esquenta o seu leite, você vai colocar o seu achocolatado, certo? Você já sabe que você tem que colocar menos leite. Porque se você colocar o leite até a tampa, quando você colocar o achocolatado, o que vai acontecer? Transbordar com achocolatado em cima. Isso, vai transbordar. Então, automaticamente, a gente já coloca menos leite para quando colocar o achocolatado ou o café, sabe que aquela também vai ocupar espaço, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aí, fala assim, lógico que ocupa, se a sua filha sentar no seu colo, ela está ocupando o mesmo espaço. Não está.
Ela não está ocupando aqui, ó, a Tá cadeira. aproximado. Ela está acima. Ela está ocupando o espaço acima. Então, não existe lugar. Nenhum corpo ocupa o mesmo lugar no espaço, certo? Ele tem que ocupar, ele tem o seu espaço próprio. Aí, nós entramos naquela brincadeira que todos acabam fazendo. O que pesa mais? Que está errado. Tem que falar o que tem mais massa, né? O que tem maior massa? 1 quilograma de algodão ou 1 quilograma de chumbo? Aí a pessoa fala, lógico que tem mais massa é o chumbo. Aí você fala, não, os dois têm a mesma massa. Eu coloquei 1 quilograma de algodão na balança e coloquei 1 quilograma de chumbo, os dois têm a mesma massa. Agora, se eu perguntar assim para vocês, o que ocupa mais, quem tem maior volume? Quem ocupa maior espaço? 1 quilograma de algodão ou 1 quilograma de chumbo? Algodão, Algodão, utilizado. Isso, porque olha quantas bolinhas de algodão eu tive que colocar para chegar aqui a 1 quilograma de chumbo. Então, quer dizer, nós percebemos, na verdade, o seguinte, estes materiais, eles possuem densidade, é a densidade que nós vamos falar agora. Lógico que o algodão, olha lá, ó, o algodão, eu preciso de muitas bolinhas de algodão para chegar nessa bolinha mínima do chumbo. Então, nós vamos entrar agora na característica de tem a mesma massa? Tem, só que eu precisei ocupar um volume muito maior para conseguir chegar nessa medida. Certo? Então, assim, o que eu preciso saber de vocês? Está claro o que é matéria, o que é corpo, o que é objeto, o que é massa, o que é peso e o que é volume? Sim, e que a gente não deve falar peso, porque peso está incorreto. Mesmo. Não deve falar porque está totalmente incorreto. Oi. Eu não entendi direito o que você falou sobre quando a pessoa pergunta sobre o peso. Aí você pega e faz vezes a atmosfera, daí não entendi direito essa parte. Tá, então eu vou explicar de novo. Tá, vou explicar de novo. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Enquanto isso... Letícia, eu não entendi a sua pergunta. Porque você afirmou embaixo, você colocou para estudar o livro 3 para a prova de amanhã, não? Prova de amanhã, o conteúdo é aquele que a gente fez, nós fizemos a revisão, né? Aquele conteúdo. Esse livro 3, não. É isso que você perguntou? Escreva lá no chat, que eu sei que você está sem áudio hoje, né? Então, olha lá, vou repetir. O que é massa? Massa é o que você consegue analisar na balança. Então, você subiu na balança e você chegou numa massa. Massa é a quantidade de matéria que o seu corpo possui, que qualquer outro corpo possui. Então, a massa ela pode ser medida através de uma balança. Quando você compra carne, quando você compra presunto, quando você compra queijo, quando você compra farinha de trigo, ela vem a medir a massa, a quantidade de matéria que aquele corpo possui. Agora, o que é peso? O peso é a força que te mantém presa ao centro da Terra. Então, o peso, quando a gente fala de força-peso, é essa força que nos permite pisar no chão. E como que eu sei quanto de força-peso tem no meu corpo? Existe um cálculo, que é a sua massa vezes a gravidade do planeta. Então, a força-peso é a sua massa. Qual é a sua massa? Eu tenho de massa 40 quilogramas. Você pega os 40 quilogramas e multiplica pelo 10 de gravidade do nosso planeta. Então, essa é a sua força-peso, 400 newtons, que te mantém presa ao centro da Terra. Então, o peso, ele varia de acordo com a gravidade. Se você estiver na Lua, onde a gravidade da Lua é aproximadamente 2, por exemplo, 1,67 por aí, você pega a sua massa e multiplica pela gravidade de todos os lugares que você for. Então, o peso, ele varia de acordo com a gravidade. A massa é a mesma, é a massa que um corpo possui em qualquer lugar do planeta, certo? Quem estava com dúvida entendeu? Eu entendi. Tá, Letícia, então aproveita de esclarecer. O livro 3 não cai na prova, tá bom? Este livro 3 é começando o conteúdo, só cai aquelas páginas que eu coloquei lá para vocês. Esse livro não cai, nós estamos começando o grupo 3, ok? Quem me fez essa pergunta, que eu acabou esquecendo, vocês entenderam a diferença entre massa e peso? Sim.
Sim? Tranquilo? Tá. Então é o seguinte, pessoal, nós não vamos entrar em densidade, que é a parte que entraria agora. Nós não vamos entrar em densidade porque não dá tempo de falar de densidade, mas eu quero falar um pouquinho com vocês da nossa prova. A lição de casa é estudar para a prova. Eu não vou dar conteúdo novo de lição de casa, porque pode, de alguma forma, lá que a Lê está perguntando aí, vai cair na prova, eu não quero confundir a cabeça de vocês. Então, assim, eu vou deixar essa tarde para vocês estudarem para a prova. Eu acredito, vocês são muito capazes de tirar nota, assim, ó, muito alta. Quero gabaritar aí a prova, 10, 10, 10 de um monte aí, ó. Porque vocês são participativos, vocês sempre estão perguntando. Então, eu quero que vocês estudem bastante para a prova de amanhã. Não façam a prova correndo. Quando terminar a prova, revise tudo que vocês viram, vão revisando. Às vezes, quando você revisa, você encontra, nossa, não acredito que eu coloquei essa resposta, eu me confundi. Então, quando você olha e revisa, isso te ajuda, né? Então, por favor, pessoal, prestando muita atenção, não precisa terminar a prova correndo, certo? Cuidado com as questões de múltipla escolha. Leia novamente. Leia todas as alternativas primeiro e depois marque. Tem gente que já marca a primeira. Aí no final tá todas as afirmações estão corretas, né? Então cuidado, cuidado. Essa é uma regra que vários professores especializados em vestibulares já falam, ó. Leia todas as alternativas primeiro e depois responda, certo? Tranquilo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Não. Tranquilo? Então, assim, gente, por que eu não vou entrar? Nós temos aí 2 minutinhos, mas por que eu não vou entrar em densidade? Porque a densidade, existe um cálculo para a densidade. Nós vamos começar a utilizar alguns cálculos. Meu Deus, matemática, gente, é muito legal. Então, assim, ó, quando nós... não fala não. Vamos dar primeiro a chance, tá bom? Agora, deixa eu só fazer um comentário com vocês. Muitas vezes nós usamos outro termo errado. Quando você fala assim, nossa, eu coloquei areia na água, ela é mais pesada, né, que a água, ou ela é mais leve que a água, é esse termo que está errado. Como nós deveríamos falar? Ela é mais densa que a água, ela é menos densa que a água. Então, vocês estão aprendendo a usar os termos corretos. Você não pode falar assim, ele é mais leve, né? E, lógico, você não estudou ainda, é aceitável. Mas a partir de agora, vocês vão saber usar o termo. Ele é mais denso que a água, por isso ele afundou. Ele é menos denso que a água, por isso ele flutuou. Certo? Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a densidade. Foi Arquimedes que descobriu a densidade. E nós vamos aprender a calcular a densidade dos materiais. Certo, pessoal? Nós vamos trabalhar um pouquinho essa parte aí. Isso é muito útil. Então, ó, por favor, estudem. Conto com vocês, hein? Beijos, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até amanhã, Até amanhã. Até amanhã. Boa vida, hein?